Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então agora à explicação de mais alguns circuitos combinacionais. Esse conjunto de slides é o circuito combinacionais 2. Esse conjunto de slides vocês podem encontrar no Moodle. Vocês podem vir aqui na outra unidade, nós já estamos na unidade 3, que é circuitos combinacionais 2, ok? Então, com esse conjunto de slides, nós vamos encerrar o assunto de circuitos combinacionais, ok? Lembrando que no mundo de circuitos digitais, nós temos circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Então, nós vamos encerrar combinacionais e depois nós entramos nos sequenciais. Então, muito bem, vamos lá. Circuitos combinacionais 2. Nós já vimos em circuitos combinacionais algumas coisas, certo? Códigos, codificadores, decodificadores, multiplex, demultiplex, e vamos continuar vendo outras coisas. O assunto de hoje, então, são os comparadores. Ainda estamos falando de circuitos combinacionais, vejam bem. Então, são circuitos em que as variáveis de saída dependem única e exclusivamente das variáveis de entrada. São circuitos digitais formados puramente por portas lógicas. Sim, são circuitos digitais que vocês poderiam projetar o que existe dentro do circuito, certo? Porque é aquela velha história, né? Determina a variável de entrada, determina a variável de saída, monta a tabela da verdade, gera expressão, simplifica e monta o circuito. Acontece que como os decodificadores, como os multiplex e como os demultiplex, circuitos comparadores também são muito usados. E como eles são muito usados, nós encontramos já em forma de circuito integrado comercial. Tá? Então aqui agora nós vamos aprender o que são esses comparadores, o que existe dentro desses circuitos comparadores, como construir circuitos comparadores, ou como ele é construído, e alguns modelos de circuitos que a gente encontra comercialmente para utilizar. Tá bom? Então vamos lá. Então está dizendo aqui, ó. Circuitos comparadores, nós chamamos de circuitos integrados comparadores de magnitude. São circuitos que comparam duas grandezas ou quantidades binárias de entrada, gerando um indicador na saída de qual é a magnitude dessas grandezas. Ou seja, eu tenho uma informação binária, uma grandeza binária A, uma grandeza binária B. Então esse meu circuito vai me dizer se a grandeza A é igual à grandeza B, se a grandeza A é maior do que a grandeza B, ou se a grandeza A é menor do que a grandeza B. Certo? Então, são números binários que são comparados e determinados nessas condições aqui. Por isso o nome, obviamente, é chamado de comparador. Faz a comparação entre duas grandezas. Então, aqui é o modelo básico, né? Nós chamamos de comparador de magnitude básico. Observem que a ideia mesma é variáveis de entrada, saída, e aqui dentro está o circuito então. Como exemplo, nós temos um caso aqui, vamos supor que a minha entrada A fosse representada pelo número 2 decimal. Essa é uma forma representativa. Claro que eu tenho que ter esses dados todos em binários. Então a minha entrada A seria representada pelo número 2 e a minha entrada B representada pelo número 5. Então como é que funcionaria? Ele vai comparar. Então, o A é maior do que B, ou seja, 2 é maior do que B? Não, 2 não é maior do que 5. Então, saída é nível lógico baixo. Segundo teste. A é igual a B, ou seja, 2 é igual a 5? Não, 2 não é igual a 5. Então, a saída também é nível lógico baixo. Por outro lado, A é menor do que B, ou seja, 2 é menor do que 5? Sim, 2 é menor do que 5. Então, esse pino do meu circuito integrado ficaria em nível lógico alto, fazendo a comparação dos meus dados de entrada. É para isso que serve esse comparador. Então, circuitos comparadores são usados, gente, dentro das unidades lógicas aritméticas que estão dentro de microprocessadores, por exemplo, ou eu posso construir circuitos puramente digitais que tomam decisões fazendo essas comparações, por exemplo. Certo? Então, vai da ideia e da criatividade de cada projetista. Bem, aí vem a pergunta. O que está dentro dessa minha caixa preta aqui? Como é que ele faz uma comparação?
usando apenas porta lógica. Bem, então eu separei esse circuitinho básico aqui, que é o circuito elementar da comparação entre maior, menor e igual, certo? Olha como é simples. Então eu tenho aqui um bit, não esqueça que são informações binárias, então é 0 ou 1, isso aqui é uma variável A, uma variável B, que só pode assumir duas condições, verdadeiro ou falso, ou 0 ou 1, né? Então, sistema digital é o que nós estudamos. E eu tenho aqui, o mais simples, é a utilização da porta lógica XOR, ou a XNOR, que é esse caso aqui, que se vocês não sabem, a porta lógica XNOR, ela é a porta lógica usada para teste de igualdade, certo? Porque nesse caso da XNOR, quando eu tenho as variáveis de entradas iguais, a saída fica 1. E quando eu tiver as variáveis de entradas diferentes, a saída é 0. Então, nesse exemplo aqui, está mostrando como se tivesse uma luzinha acesa, ou seja, como se estivesse em 1. O que significa? Significa que eu tenho na variável A 1 e na variável B 1, ou seja, elas seriam iguais. Ou então, deixa eu fazer diferente aqui. Vamos ver se vai ficar melhor. Assim, ó. Então, é como se eu tivesse, deixa eu pegar aqui, como se eu tivesse a variável A em 1, a variável B em 1, então 1 aqui, variável B 1 aqui. Se eu tenho 1 e 1, são iguais, não são? Então, aciona a saída. É assim que funciona a porta XNOR. Ah, ok, mas eu não tenho 1 e 1. Muito bem. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 0 e 0? Também são iguais. Se eu tenho 0 e 0, então eu tenho 0 na A, 0 na B, 0 aqui, 0 aqui. Tabela da verdade XNOR, o que é que eu tenho na saída? 1. Então, toda vez que for igual, vai dar 1. Por outro lado, toda vez que eu tiver uma delas diferente, como nesse outro exemplo que eu estou escrevendo aqui, então, se eu tiver A em 0, B em 1, então, o A está aqui, está em 0, o B está aqui, está em 1. Toda vez que eu tiver 0 e 1, eu não teria 1 aqui e eu teria 0. Ou seja, o meu circuito, que seria tudo isso daqui, estaria dizendo que o bit A igual a B estaria essa luz apagada, ou seja, estaria em 0. As variáveis de entrada não são iguais. Tranquilo? Essa é a ideia. Muito bem. Deixa eu apagar tudo. Gostei dessa ferramenta do PowerPoint aqui. Muito bem. Agora, como é que ele faz o teste, então, para ver se uma variável é menor do que a outra? Olha só que interessante. Basta utilizar uma porta lógica AND e a variável que eu quero ver se é menor, eu coloco o inversor. Então, eu quero saber se a variável A é a menor. Então, está aqui o inversor. Então, vamos lá. Se eu colocar 0 e 0, o que eu tenho? Eu tenho 0 aqui, passa pelo inversor, fica 1. A minha outra variável de entrada dessa porta lógica é o B, que é 0. 0 e qualquer coisa dá 0. Então, diz, para isso aqui ser verdade, tem que estar em 1, né? Para eu dizer que A é menor que B, a saída tem que dar 1. Como a saída deu 0, então eu estou dizendo que nesse momento A não é menor do que B. E realmente não é, é igual. Então, esse meu circuito, por enquanto, funcionou bem. Vamos ver os outros casos. Então, próximo caso, o que é que eu tenho? Vou fazer a tabelinha da verdade, vou testar todos os casos. Vou testar o 0 e 0, vou testar o 0 e 1, vou testar 1 e 0 e vou testar 1 e 1. Então, vamos lá. Esse já foi, funcionou. Agora, vamos para esse. Eu tenho, esse aqui seria vou chamar aqui de variável A e variável B. Então, agora eu tenho 0 e 1. Quando eu tenho 0 e 1, vamos ver. 0 vem por aqui, inverte, vai dar 1 e 1 aqui direto. 1 e 1 na porta lógica AND vai dar 1. Se dá 1, eu estou dizendo que o que está aqui é verdade. E nesse caso, 0 é menor do que 1? Sim, 0 é menor do que 1, então ele funcionou bem. Está correto.
meu circuito está realmente fazendo uma comparação e verificou que para essa possibilidade, a variável A, que é esse 0, ela é menor do que 1. Claro, 1 é maior do que 0. Então, está correto. Muito bem, está funcionando bem. Vamos ver os próximos casos. Agora, o que eu tenho? Próximo caso é esse aqui. Agora, eu tenho a variável A em 1 e a variável B em 0. Então, agora o A não... Agora o A é que é maior do que o B, né? Vamos ver o que vai acontecer. 1 vem por aqui, inverte, dá 0. E o 0 vem por aqui, também dá 0. Bom, 0 e qualquer outra coisa, nesse caso é também 0 numa entrada de uma AND, a saída já dá 0. Então, isso não é verdade mesmo. Nesse caso, A não é maior do que B. Então, ou seja, o circuito funcionou bem. Está funcionando bem. E para o último caso, o que é que eu tenho no último caso? Vamos ver. Deixa eu apagar aqui. Então, no último caso, eu tenho as duas entradas em 1. Ó. Esse caso aqui, entrada A em 1, entrada B em 1. 1 em 1 nas minhas variáveis de entrada. A gente já sabe que o A não é menor do que o B, eles são iguais. Mas vamos ver se o circuito funciona. 1 vem por aqui, inverte, dá 0. E 1 vem por aqui, tem 1 aqui. 0 e qualquer coisa, nesse caso 0 e 1 numa porta lógica AND dá 0. 0 aqui, eu estou dizendo que essa minha análise não é verdadeira. Ou seja, A vai ser maior que B somente nessa possibilidade. E ele está funcionando corretamente. Então, nosso circuito comparador, para verificar se A é menor que B, funciona e funciona muito bem. Maravilha. Então, não tem mágica, não tem mistério, dá para perceber isso muito bem. Um circuitinho simples e faz essa comparação que é usada muito, né, na computação lá no nível mais elementar. Então, nós fizemos aqui um teste de igualdade, imagina, um if, um teste de igualdade, né? Muitos ifs que é feito na programação de alto nível, implementado numa XOR ou numa XNOR, tipo essa daqui. E aqui nós testamos se uma variável é maior do que a outra. Ah, professor, mas nós estamos fazendo o teste de 1 bit apenas. Sim, é de 1 bit apenas, mas em seguida nós vamos ver que nós podemos passar para teste de 2 bits contra 2 bits, 4 bits com 4 bits, 8 bits com 8 bits e assim por diante. Até podemos testar 64 bits com 64 bits, que é a plataforma dos computadores de hoje, por exemplo. Não tem problema nenhum, é só ir ampliando a ideia de funcionamento. Bem, se esse meu circuito verificou que A é menor do que B, como é que eu faço para verificar se o A é maior do que B? Olha, gente, A maior que B é a mesma coisa do que eu querer saber se o B é menor do que o A. Então, eu só tenho um outro circuitinho trocando o inversor que estava na variável A, o inversor agora vai para a variável B. Então, eu estou verificando se B é menor do que A. Ou seja, se A é maior do que B, é a mesma coisa. Só inverter aqui, colocar o inversor na outra entrada, que com certeza vai funcionar como foi feito nesses exemplos aqui. Ok? Então é isso que eu queria mostrar, funcionamento interno. Vamos voltar para a apresentação normal. Então, não vamos nos perder. Nós estamos falando de comparadores, esses circuitos combinacionais que fazem essa comparação de variáveis binárias de entrada. Então, eles têm normalmente 3 possibilidades de saída. Uma possibilidade quando a variável A for maior que a B, quando for igual ou quando for menor. Como é que ele faz esse teste para determinar isso? Está aqui o circuitinho elementar que faz essa análise, certo? Porta AND com inversor, porta XNOR e o porta AND com inversor na outra entrada. Está resolvido o problema. É assim que ele faz internamente. Maravilha. Ah, mas eu quero expandir agora. Não tenho só uma variável A e uma B a ser detectada. Eu tenho muito mais. Vou botar em modo aqui de edição de novo para ajudar. Vamos supor o seguinte. Eu tenho um número binário. Por exemplo, um número binário. Deixa eu colocar alguma coisa aqui. Eu tenho um número aqui, por exemplo, 0101. Esse número aqui, se eu converter de binário para decimal, é o nosso número decimal 5.
e eu tenho um outro número aqui, por exemplo, 0011, que é o nosso número 3, convertendo de binário para decimal. Todo mundo concorda com isso? Lembra das conversões entre bases numéricas? É isso, né? Bem, se eu quiser saber se esse número é maior do que esse, eu poderia começar a chamar isso aqui de entrada A e entrada B. E eu poderia querer saber 3 coisas. A é igual a B, A é menor que B, A é maior que B. Pronto, para fazer isso bastaria montar agora um circuito como esse daqui. Desculpa, como esse daqui não. Esse daqui na verdade só testa se for igual. Observe que só tem as portas lógicas XOR nesse caso aqui, né? Não é nem a XNOR, porque depois ele põe uma não ou aqui. Então o inversor que poderia estar aqui, ele já está colocando lá. Por isso que aqui pode ser só a XOR, certo? Que o princípio de funcionamento é bem semelhante. XOR e XNOR, uma são o inverso da outra. Então nesses circuitos o que nós estamos fazendo é um teste de igualdade, para verificar se é igual. Então o que acontece? Nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho a coluna dos bits menos significativos. Então esse bit aqui, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês. Esse aqui seria o A0, certo? Esse daqui, quem seria? É o outro algarismo, então seria o B0. B0. Ó, A0 e B0. Então aqui seria o 1 e aqui seria o outro 1. Então essa porta lógica XOR, ela vai testar a igualdade apenas desses 2 bits, certo? Essa aqui, A1 e B1, vai testar a igualdade desse par de bits. A2 e B2 vai testar a igualdade desse par de bits. E A3 e B3 testa o último parzinho de bit, que é esse aqui, 0 e 0. Como vai ser testado tudo ao mesmo tempo e a resposta vai para uma porta lógica de união aqui, uma NOR, não ou, porta não ou seja, se todo mundo aqui for igual, todos eles vão estar em 1. Se todos vão estar em 1, a saída dá 0 nesse caso. E esse 0, desculpa, 0 não, como tem inversor dá 1. Então, se der 1 aqui, significaria que todos esses bits são iguais a esses bits. Ou seja, esse número seria igual a esse, que não é o caso. Nesse exemplo, a resposta não daria 1, a resposta daria 0, porque 5 não é igual a 3. Os bits são totalmente diferentes. Entendido? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, só para ficar bem claro. Pode ser que alguém não tenha entendido muito bem ainda. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho outros 2 algarismos agora. Sei lá, vamos supor que eu tenha assim, 1, 0, 1, 0 em binário. 1, 0 em binário é o nosso número 10 decimal conhecido. Eu quero comparar para ver se ele é igual a um outro número, 1, 0, 1, 0. É o mesmo número? Claro que eles são iguais. Bom, eu aqui estou escrevendo, mas poderia ser um dispositivo automático de entrada de dados e ser aleatório esses números. E eu quisesse que a saída só acionasse quando eles forem iguais. Então, quando entrasse esse conjunto de bits em A e esse conjunto de bits em B, seriam iguais e acionaria a saída. Por quê? Porque eu teria 0 e 0 aqui, ó, 0 e 0 são iguais. Então, a saída é 0. Porta lógica XOR. Porta lógica XOR me diz isso mesmo. Agora, eu tenho 1 e 1 aqui, então eu tenho 1 e 1. 1 e 1 na XOR também dá 0. O outro aqui eu tenho 0 e 0. 0 e 0 também dá 0. E o último é 1 e 1. Opa, esqueci de apagar aqui naquela hora. É 1 e 1. Como são iguais, também dá 0. 0, 0, 0, 0 numa ou dá 0, invertendo dá 1. Se eu tenho 1, eu estou dizendo que esse teste é verdade. Ou seja, esse número é igual a esse número aqui. Fechou? Olha que legal. Então, nós temos um circuito de tamanho de palavra de 4 bits que compara esses 4 bits.
Se for iguais, dá 1. Se for diferente, dá 0. Ok? Então, é isso que está mostrando aqui. Esse exemplo é para o teste de igualdade, utilizando a porta XOR ou XNOR, mas eu poderia fazer para a porta AND com inversor assim, ou AND com inversor ali, e poderia ter todos esses testes implementando com essa mesma filosofia. Tranquilo? Entendido? Muito bem. Passando adiante, então, como esse circuito comparador é muito comum, muito usado, nós temos comercialmente um modelo, que é o 7485. Então, o 7485 é exatamente a implementação de circuito comparador de tamanho de palavra de 4 bits. Olha aqui, ó, de A0 a 3, 4 bits é um número e outro 4 bits é outro número a ser comparado. Sempre em binário, claro, né, gente? Nós estamos trabalhando em binário aqui. Então, o que acontece? Nós vamos colocar bits de entrada aqui e quando for igual, a saída do igual é acionada. Quando o número A como um todo for menor do que o número B como um todo, esse aqui é acionado. E quando o número A como um todo for maior do que o B como um todo, essa saída aqui é acionada. Simples assim. É um circuito que faz a comparação, tem apenas portas lógicas internas, essas aqui. Então o acionamento é muito rápido, não esqueçam disso. Porque o tempo de propagação do sinal aqui é muito pequeno, nanosegundos. Então são circuitos que têm velocidade de processamento altíssima para fazer essas comparações. Tá bom? É o que está explicando aqui, é o que está dizendo, foi o que eu falei. Vocês podem baixar o datasheet desse 7485, dar uma lida também, é importante isso. O datasheet é o manual do circuito integrado, tentar entender a linguagem técnica, ver se é isso mesmo, e a função de todos os pinos também é importante tentar entender. Bem, aqui eu dou um exemplo de aplicação, só para vocês terem ideia de possíveis aplicações, ainda um tanto quanto didática, mas vamos lá. Imagine que nós tenhamos uma sala, um quarto, que nós queremos aquecer esse quarto ou não, ou seja, controlar uma temperatura, numa cidade que é geralmente fria, então nós só vamos controlar o aquecimento, ligar um aquecedor ou não ligar. Então nós temos um termostato digital, um indicador que mostra a temperatura, mostra a temperatura ambiente de um determinado quarto. Então, esse termostato, ele converte o sinal para um número digital e esse valor digital, então, entra num comparador, certo? Aqui tem a figura que mostra melhor. Eu tenho um sensor de temperatura desse ambiente, então eu tenho um conversor de analógico para digital que muda essa minha variável analógica para um conjunto de bits em binário. Conforme o valor da temperatura, eu tenho um representante binário, uma grandeza binária representante desse valor da temperatura. E essa, olha só, é a minha variável A que está entrando no meu comparador. Bem, ele vai comparar com o quê? Ele vai comparar com uma temperatura que eu desejo no quarto, uma temperatura que eu acho que é de conforto. Então eu tenho um teclado, através de um teclado, eu registro o valor da temperatura que eu quero. Então, olhando aqui na figura, eu tenho um teclado, eu digito lá 22 graus. Eu uso um decodificador, um codificador, como quiserem chamar, que converte o valor digitado do meu teclado para um conjunto aqui de 8 bits também. Então eu já tenho que comparar um valor de temperatura real com um valor de temperatura desejado. E a análise que o meu circuito digital faz é simples. Se a variável A for igual a B, se a temperatura atual é igual à desejada, não liga o aquecedor, não faz nada. Se a variável A, ou seja, se a temperatura desejada está atual, a do ambiente, é maior do que B, esquentei demais, desliga o aquecedor. E se a variável A, a minha temperatura medida, está com valor menor do que o que eu quero, é porque está frio, então manda ligar o aquecedor. Olha só, um circuito com um certo grau de inteligência, com um simples comparador desse daqui, ele pode comandar um controle de um aquecedor. Tá? Esse circuito aqui nós não vamos falar agora, esse é apenas uma espécie de uma memória, que a gente vai ver que faz parte dos circuitos sequenciais mais à frente. Tá? Então ele apenas vai memorizar o valor de saída aqui comparado. Certo? Então é só um exemplo prático para vocês terem ideia de possíveis aplicações e tomada de decisões que sistemas comparadores como esse podem fazer. Interessante, né? Legal. Bem,
É claro, nós podemos cascatear a comparação. Ah, professor, com 4 bits eu não consigo representar nada. Tem que ter pelo menos 8 bits, porque daí eu já posso representar até caracteres, né? Utilizando os códigos. Lembra que nós vimos lá em outras aulas alguns tipos de códigos digitais? Então, nós temos o código Gray, o código BCD do 421, que são de 4 bits. Mas nós temos a tabela ASCII, que ela é de 8 bits. Então, se eu quiser até comparar os códigos binários da tabela ASCII, ou seja, para o usuário seriam as letras, os representantes dos números na tabela, eu também posso comparar, simplesmente cascateando 2,74,85, que ele já foi até projetado para isso mesmo, se a gente quiser cascatear. Então, eu pego o primeiro circuito integrado número 1, eu coloco ele aqui, certo? Se vocês olharem o datasheet, se vocês fizerem esse dever de casa, vocês vão ver que ele tem assim, ele tem uns pinos que ele chama de input e uns pinos que ele chama, uns pinos de input e outros pinos que são de output. Parece que é os resultados das comparações duplicado, não parece? Mas esses são os de entrada, esses são os de saída. Então, o que acontece? Para cascatear, eu tenho que pegar esses valores comparativos de entrada e colocar nessa condição, 0, 1, 0. O A igual ao B fica em 1 e esses dois ficam em 0. Preciso fazer isso. E esses de saída não é o meu valor da comparação ainda. Eu interligo eles, olhem só, naqueles meus bits de input, como se fossem esses. Então, esses aqui é o primeiro chip, então não tem nada entrando. Então, o manual diz para deixar esses valores. Agora, nesse outro circuito integrado, o circuito integrado 2, como eu estou expandindo, né? Então, eu pego essas saídas, que não são as finais ainda, que agora eu estou passando de 4 bits para 8 bits, 4 mais 4, né? 4 mais 4. Eu estou passando para comparar números de 8 bits com 8 bits. Então, essas saídas vão nesse input dessas análises. E esse cara vai levar em consideração esses valores que vieram aqui, mais os valores que tem aqui. E aqui sim eu vou ter a resposta geral da comparação desse bit, dessa minha variável A que começa aqui e termina aqui, com a variável B que começa aqui e termina aqui. Observe que aqui até está mostrando A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Então, está aqui os 8 bits. Então, esses bits são o primeiro número que eu vou comparar. Comparar com quem? Com B0, B1, B2, B3, 4, 5, 6 e 7. Com esses 8 bits aqui. Por isso que é o B, né? Como se fosse o número A comparando com o número B. Só que agora eu aumentei a grandeza do número de 4 bits, cascateando eu passei para 8 bits, certo? E assim eu poderia fazer mais e mais, tá bom? Então, como no multiplex que eu posso cascatear e expandir isso, aqui também nos comparadores eu também consigo fazer isso, utilizando, por exemplo, esse 7485, que já foi projetado exatamente para isso. Bacana, né? Muito bem. Aqui nós temos, eu não quero fazer esse cascateamento para 8 bits, tudo bem. Nós temos também alguns circuitos integrados que funcionam assim, Esse já é um comparador de 8 bits. Então eu tenho aqui o 8 bits do que seriam os números A e o B, né? É o P e o Q, ele chama aqui, Então, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 é o primeiro algarismo, vamos dizer assim. E o Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7 é o outro algarismo. E nós temos duas saídas, P igual a Q barrado e eu tenho P maior que Q barrado. Como é que funciona? Essa tabelinha da verdade mata a charada. Então é o seguinte, quando o conjunto de bits que eu represento agora aqui por P, P0, P1, P2 até o P7, e o conjunto de bits que eu represento por Q, Q0, Q1 até o Q7, quando eles forem iguais, exatamente iguais, os bits de P e os bits de Q, vai dar a seguinte saída. P igual a Q barrado vai ser 0 e P maior que Q barrado vai ser 1. Como tem a barra aqui em cima, o que é que significa? Que quando for 0 vai estar mostrando a função disso aqui. Ou seja, como está 0, eu estou dizendo que o P é igual ao Q.
E como aqui não está 0, está 1, eu estou dizendo que o P não é maior do que Q. Então, resumindo, quando o conjunto de bits de P for igual a Q, esse pino aqui vai ficar em 0. Fechou? Entenderam? É isso. Quando os bits de P, todos eles, o conjunto deles der um número que for maior do que os bits de Q, o que significa? Significa que esse bit vai ser 0, esse bit aqui vai ser 0. Então, se esse bit aqui ficar em 0, significa que os bits de P representam um número maior que os bits de Q. Fechou? Então, esse bit fica em 1 e esse em 0, mostrando que esse cara aqui está significando agora. E por último, quando os bits de P representarem um número que for menor que os bits de Q, tanto essa saída quanto essa saída fiquem em 1, as duas ficam em 1. Então, quando esse pino e esse pino estiverem em 1, é porque os bits de P representam um número menor do que os bits de Q. É isso. Tranquilo? Fácil. Tabela da verdade mostra a verdade e o funcionamento de um circuito integrado como esse aqui. Muito bem. Com isso, então, nós encerramos essa parte de circuitos comparadores, tá? E nós vamos ver rapidinho, mais acho que 1 ou 2 slides, que fala de circuitos geradores e verificadores de paridade. Vamos lá, rapidinho para encerrar essa parte aí então. O que é isso? Circuito gerador e verificador de paridade. Primeiro, o que é uma paridade? Nós temos paridade par e paridade ímpar, primeira coisa. Esse tipo de informação é muito usada na comunicação de dados. Tá? Já foi muito usado até em redes de comunicações, em RS-232, em outros tipos de rede. Vem diminuindo o uso desse tipo de teste, vamos chamar assim, para conexões de mais alto nível, como são hoje, como a internet, redes Ethernet, esse tipo de coisa, tá? Mas ainda no nível do hardware isso pode ser interessante, tá? E a ideia é o seguinte, ó, o que é? Ó? Nós chamamos de um sistema com paridade par quando o número de bits a ser transmitido, quando o número de bits for igual a 1. Então, se eu vou transmitir um dado como esse aqui, ó, dado 0, dado 1, dado 2, dado 3. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho quantos 1s nesse dado de 4 bits? Isso aqui é o dado a ser transmitido, tá? Ou melhor, eu tenho um dado de exemplo, 2, 3, 4 dados de exemplo. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Isso aqui é um dado que eu estou transmitindo, que o primeiro bit é o 0, o outro é 1, 1 e 1. Qual seria a paridade nesse cara aqui? Esse cara você tem uma paridade par, porque o número de 1s, quantos 1s tem nesse dado? Tem 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes a quantidade de 1. Se num dado a ser transmitido eu tenho uma quantidade ímpar de 1s, significa que é uma paridade par. Porque na hora de transmitir esse dado, o que é que eu faço? Eu adiciono mais um bit, que eu chamo bit de paridade, coloco mais um bit e esse bit vai ser 1. Então, eu colocando esse bit, ele fica com a paridade par. Então, 1, 2, 3, 4 1s com a inclusão desse bit aqui. Então, de novo, uma transmissão de dado de paridade par é aquela transmissão onde os meus bits eles possuem uma quantidade ímpar de 1s. 1, 2, 3 1s. Então, eu não transmito apenas o dado, eu incluo mais um bit a ser transmitido e coloco esse bit em 1. Esse bit em 1, ele diz que o dado a ser transmitido tem a paridade par, ou seja, tem um conjunto de 1s que dá um número ímpar, 1, 2, 3. É isso. Por outro lado, nesse exemplo aqui de cima, quantos 1s eu tenho? Eu tenho 1 vezes 1, 2 vezes 1. Eu tenho 2 vezes a quantidade de 1. Então, é uma paridade ímpar. Então, o meu P, o outro bit a ser transmitido, é 0 agora. Porque eu já tenho uma quantidade par ali no dado a ser transmitido, né? Então, eu digo que é a paridade ímpar e na hora de transmitir eu coloco esse P como 0. Porque o receptor desse dado, na hora que receber primeiro esse P em 0, ele sabe que o que vai vir depois é uma quantidade de 1s que vai dar um número par.
Isso, gente, pode não parecer, mas na comunicação de dados evita muito o erro de transmissão de dados. Porque eu posso, na hora de transmitir esses dados, lembrem-se, né, que cada bit desse, nível lógico 1 é uma tensão elétrica, que pode ser, por exemplo, 5 volts, e nível lógico 0, 0 volts. Mas na vida real, dependendo do tamanho do cabo, de um ruído, de uma interferência, na própria transmissão, esse dado pode mudar de nível lógico, a tensão pode flutuar. Então, se a tensão muda na hora da transmissão, a paridade não vai coincidir com o dado a ser transmitido. Então, o meu sistema pode detectar um erro de paridade, ou seja, uma falha na transmissão, e pedir um reenvio da informação. Perceberam? Então, em sistemas assim, bem do nível de hardware, de baixo nível, esse sistema é usado ainda, mas principalmente foi muito usado, certo? Então é isso. É o meu dado. Nesse outro, vamos ver esse caso aqui, por exemplo. Ó. Quantos uns eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então é uma quantidade par de níveis lógicos 1. Se é uma quantidade par de níveis lógicos 1, o bit P vai ser 0. De novo aqui, quantos uns eu tenho? 1, 2, 3. 3 é uma quantidade ímpar. Então, o próximo bit, o bit P de paridade, vai ser 1. Então, eu transmito tudo isso daqui para o receptor. Quando o receptor recebe primeiro esse 1, ele sabe que vai ter que ter uma quantidade ímpar de 1s na sequência. Se não vier uma quantidade ímpar, deu erro na transmissão. Retransmita, por favor. É assim que funciona. Entendido? Então, isso é a ideia dos bits de paridade. E nós precisamos criar um circuito gerador dessa paridade e um circuito verificador dessa paridade. Então, os circuitos são esses aqui, são simples, não tem muito o que inventar. Nós temos aqui, por exemplo, são 3 portas lógicas SHORE, para um sistema desse daqui de 3 bits, desculpa, de 4 bits, onde nós vamos gerar o bit de paridade. Tá? Então, eu tenho aqui o dado a ser transmitido, isso aqui é o D0, D1, D2 e D3, certo? 4 bits a ser transmitidos e mais o bit de paridade, certo? Então, é isso aqui, ó. Vamos pegar nesse exemplo, ó, os 4 bits a serem transmitidos e mais o bit de paridade. Os 4 bits a serem transmitidos e mais o bit de paridade. Como é que ele vai gerar o bit de paridade automático? Colocando esse circuitinho aqui, mata a charada. Será que mata mesmo? Não sei, vamos ver. Vamos fazer um teste. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma primeira possibilidade. Vamos colocar, por exemplo, eu estou transmitindo aquele caso: 1, 1, 1 e 0. Então eu tenho 1, 2, 3 vezes o número 1 no meu dado a ser transmitido. Então, se é uma quantidade ímpar de 1s no meu dado, a paridade tem que ser 1. Será que vai dar 1 mesmo? Vamos ver. Então, aqui diz o seguinte: porta lógica SHORE, a saída vai ser 1. Eu costumo dizer assim, gente, ó, a porta lógica SHORE, a saída é 1 quando eu tenho uma quantidade ímpar de níveis lógicos 1s nas entradas. Parece mais complexo, né? Mas quando eu tenho porta lógica SHORE de muitas entradas, isso faz mais sentido. Apesar que a porta lógica SHORE é mais usada nesses casos assim com 2 entradas. Então vocês podem imaginar que porta SHORE é um teste de igualdade. Quando eu tiver as entradas iguais como aqui, a saída é 0. Tá? Tudo bem. Essa outra entrada é 1. As entradas são iguais? Não, não são iguais. Então a saída é 1. Esse meu D é 0, então aqui eu tenho 0. Como as entradas não são iguais, deu 1. Não era isso que a gente queria? A entrada eu tenho 0, 1, 1, 1. Quantidade ímpar de 1s nas entradas significa que é paridade par e o meu bit P tem que ser 1. Fechou. O meu circuito realmente fez a geração da paridade. Tá? Vocês podem fazer vários testes aqui, devem fazer vários testes aqui, para vocês verificar se realmente vai dar o valor de paridade, ver se não é mentira o que esse circuito está tentando fazer.
Tranquilo? Essa é a ideia. Muito bem. Mas esse é o gerador de paridade, né? É como se esse aqui fosse o meu circuito transmissor do dado. Ou, eu digo transmissor, né? É uma parte do transmissor. Ó. Tem o dado entrando aqui e esse cara vai gerar o bit de paridade. Tudo isso aqui eu vou transmitir para outra parte do meu circuito digital. Então, lá na outra parte, eu tenho que ter esse circuito aqui de baixo, que é o verificador da paridade. Certo? Para ver se deu algum erro ou se não deu erro. Porque se deu algum erro, eu vou ter que dizer retransmite, vou ter que fazer alguma outra coisa. Não é verdade? Essa é a ideia. Então, aqui está o meu D0, D1, D2 e D3. Ó, o meu D0, D1, D2 e D3. O D0 estaria ligado aqui. E assim sucessivamente. Certo? E o meu bit de paridade estaria ligado aqui. Não vou riscar muito para não ficar tão bagunçado. E o que é que ele faz então? Ele verifica. Então, nesse caso aqui, vamos verificar. Ó, eu tenho D0 em 0 e os outros, todos os 3 bits em 1. E mais o bit de paridade também em 1. O que é que vai acontecer? 1 e 1 na short é igual, dá 0. Próximo bit é 1 e 0. 1 e 0 é diferente? Dá 1. Aqui vem 1 dali, né? 1 e 1 é igual? Dá 0. E esse aqui é o 0. 0 e 0 é igual, então dá 0. Ou seja, a transmissão disse que não teve erro. Está correto, transmitiu correto. Porque eu disse que a paridade era 1, ou seja, eu tinha um conjunto de 1s ímpar. Então, a paridade tinha que ser esse 1 aqui mesmo. Então, não tem erro nenhum. Verifiquei a paridade, está correta. Se por algum motivo, na hora da transmissão desse meu fio aqui, vamos supor, que tivesse mudado esse bit aqui, já ia dar problema. Né? Porque aqui eu teria um 0, aqui já teria um 1, certo? Vamos esquecer isso aqui. E aqui já não daria mais 0, aqui já daria 1. Ou seja, eu teria um erro na transmissão daí. Perceberam? Estaria enviando essa informação e estaria chegando uma outra informação. Então, o bit de paridade provaria que houve erro na transmissão e pediria para enviar novamente. Entenderam? Então, essa é a ideia dos circuitos que são os geradores de paridade e os circuitos verificadores de paridade. Joia? Muito bem. Com isso, então, gente, nós encerramos a explicação dos circuitos comparadores e esses geradores de paridade, a explicação da paridade par e paridade ímpar. Tá bom? O que vai ficar, então, para vocês fazerem é a lista número 2, que já está no Moodle, e vocês têm, então, a aula de quinta-feira vai ser para fazer esses exercícios. Tá? Então, não vou fazer nenhum vídeo de quinta-feira, é para vocês ficarem se debruçando nesses vídeos explicativos e nos exercícios, tá ok? Eu vou estar aqui na sala de aula, para quem quiser tirar dúvida, pode vir aqui, não tem problema nenhum. Joia? E o que mais? E é isso, tá bom? Aí na semana que vem a gente continua com assuntos novos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.